Isso aí é uma fala bem forte Pesada, aí, né? Você acha que tem perdão, traição, independente se é do homem, da mulher? Se tem diferença? Concordo plenamente com o que ele falou, mas é difícil. Na prática é muito difícil, mas o que ele falou é verdade. É verdade. Mateus capítulo 19, a Bíblia diz que por causa da dureza do coração do homem, dureza do coração é falta de perdão. Por causa da dureza do coração, por causa da falta de perdão, é que Moisés permitiu a carta de divórcio, mas que não foi assim desde o princípio. E aí Jesus diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, se o homem for capaz de perdoar, o relacionamento continua. Se a mulher for capaz de perdoar, o relacionamento continua. Na Bíblia, em Malaquias 2, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Porém, na mesma Bíblia, a Escritura te autoriza a divorciar em 2 casos. Adultério, relação sexual ilícita, e abandono. Mateus 5, Mateus 19 permite a separação, o divórcio em caso de relação sexual ilícita. 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia autoriza em caso de abandono. Paulo diz, se o descrente não quiser viver com o crente, que ele se aparte e a crente não está presa àquela aliança, né? Segundo ponto, agora, a luta sempre vai ser para restaurar o casamento, é verdade. Biblicamente é isso. A luta vai sempre para ter perdão, reconciliação, por mais difícil que seja. Essa é a nossa luta. Mas se chegar em um caso extremo e não tiver reconciliação, aí ele não falou, mas é o que eu creio. É o que eu creio. A pessoa não pode casar de novo. Não pode casar de novo, biblicamente. Na minha visão bíblica, só pode casar de novo o viúvo. O viúvo. A Bíblia, para mim, é até clara. Como eu falei algo pesado, deixa eu ler. Por que eu creio nisso? Creio isso na minha cabeça, não. Nada é da minha cabeça, gente. Nada. É tudo na Bíblia. Aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 7, deixa eu ler aqui, 4 versículos. A partir do versículo 8, tá? 1 Coríntios 7, versículo 8. E aos solteiros e viúvos, presta atenção. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ele falou isso para quem? Solteiro e viúvo. Solteiro e viúvo. Solteiro, viúvo, casa, se quiser casar. É melhor você ficar igual eu, sem mulher, Paulo. Mas se você não... Solteiro e viúvo, se você não conseguir casa. Solteiro e viúvo. 10. Ora, aos casados... Mudou já ao público. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Divórcio não é para separar, não separa. Se, porém, ela vier a separar-se, já que tem cláusula de exceção, traição e abandono, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, está no texto, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. No mesmo capítulo, versículo 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. A mulher está ligada enquanto o cara vive. Se o cara morrer, pode casar de novo. Então eu só creio em casamento para viúvo. Aí você, pesado, né? Pesado demais. Quer um texto mais pesado ainda? Já que nós estamos no texto pesado? Bora. Romanos 7, versículo 2 e 3. Romanos 7 está falando que eu não consigo viver com Cristo se eu estiver preso na lei de Moisés. Não consigo. Só que a lei não morre. Então eu morro para a lei para viver com Cristo. Aí ele vai fazer uma comparação. Romanos 7 não é casamento mesmo, não. É uma comparação com o casamento. Mas Paulo vai comparar a minha vida com Cristo e não com a lei, com algo que existe, com algo real. E esse algo real é o casamento. Aí nessa comparação, olha o que ele fala. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Para mim é muito claro. Então, em resumo, se algum cristão te pedir um aconselhamento, você vai já aconteceu mil vezes. E você não recomenda a separação, pelo contrário, a reconciliação. A reconciliação. Mas se quiser separar, eu falo, então não casa de novo, não. Só que isso não é unanimidade nem na minha denominação, tá? Tem pastores da minha denominação que fazem recasamento.
que casam pessoas divorciadas. Eu, Mateus, não caso. E já falei isso para inúmeros casais. Já perdi um monte de casal da igreja. Pastor, faz meu casamento. Você já foi casada? Já. Então eu não posso fazer. Mas aí que está um porém, né? Como reconhecer se a outra parte de fato está arrependida? Porque eu penso o seguinte, acho que a traição é um ciclo vicioso. Quando a pessoa trai uma vez, ela tem uma tendência maior de fazer de novo. E assim, eu acredito que uma vez corrompido, é raro da pessoa de fato conseguir mudar. Você acha que isso não pode trazer mais prejuízo do ponto de vista emocional para quem perdoa uma traição? É difícil o camarada não trair de novo, concordo. É difícil o casamento caminhar do mesmo jeito, concordo. Mas eu estou baseando no poder que eu creio que o meu Deus tem de transformar vidas. Porque se for o ser humano pelo ser humano, já era, irmão. Já era. Então a única coisa que eu me apego é no poder transformador de Deus no ser humano. Agora, a sua pergunta é como saber que o cara arrependeu de verdade? O cara ou a mulher, né? Porque mulher também hoje trai. Hoje tá, claro, lógico. Como saber que a pessoa arrependeu? Irmão, só tem um jeito. Se ela não repetir. E demora. É tempo. Nem sempre dá pra saber mesmo, não. Não dá pra saber, é verdade. É verdade, eu concordo. É muito difícil. É muito difícil. Por isso que a gente chama de discipulado, né? A gente vai acompanhando os casais. Acompanhando. Como é que tá? Aí o homem, o pastor conversa com o cara, e aí, traiu de novo? Tá com vontade? Tem algum contato? E você, mulher? Trai o marido, depois você deu corda pra alguém? Acompanhamento. Não tem outro jeito. É tenso, né? Último vídeo aí, produção. Se esse Deus existir, ele é homofóbico, velho. Quantas pessoas sofrem numa igreja que é intolerante, que tem uma doutrina machista ou uma doutrina LGBTfóbica, que coloca na cabeça das pessoas que você não merece o reino de Deus, você vai ser destruído, ou pior, vai receber um castigo eterno porque você é gay, porque você é trans. Isso é cruel, cara. A gente acostuma, porque aqui no Brasil o cristianismo é a religião que prevalece. 80% dos brasileiros, se não me falha a memória, são cristãos. Então a gente acostuma com esse tipo de crença. E acha, não, mas é claro, né? Homossexualidade é uma coisa que não é natural. Você vai incorporando e vai normalizando aquilo, bicho. Mas isso é homofóbico. Que argumento cristãofóbico. Acabei de sofrer preconceito. Esse camarada acabou de fazer um preconceito à minha fé. Porque ele disse que a minha fé está errada. Ele disse que eu não posso pensar desse jeito. Então eu, como cristão, acabei de sofrer preconceito. Aqui, agora, nesse cara. Porque ele está me dizendo que eu sou o preconceituoso da história. Porque eu professo uma fé. Mas ele está criticando a minha fé. Então ele acabou de cometer cristãofobia. Eu amo homossexuais. E eu já convivi com muitos homossexuais. E já cuidei de muitos homossexuais. Tô lembrando de um que agora nem mora no Brasil mais não, mas que foi lá na igreja, acompanhei, abracei, mas falei, a sua conduta está errada. Eu creio que Deus criou homem e mulher, e que o casamento é homem e mulher. Por que eu creio nisso? Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, o pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está no livro que eu creio. Eu sofri cristãofobia. E agora ele também foi bibliofóbico. Está errado também. Então não pode. Por que ele pode falar da minha fé desse jeito? Por que ele pode me atacar desse jeito? Eu creio no que está escrito na Bíblia. Você não crê, não? Irmão, você tem todo o direito de não crer. Quem não crê nisso aqui, tudo bem. Eu creio. Não tirem o meu direito de crer na Bíblia. Não tirem o meu direito de crer na Escritura. Vou ler um texto aqui. Romanos 1. A partir do 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A Bíblia está chamando de erro. Eu amo os homossexuais? Amo tanto que eu estou dizendo, segundo a Escritura Sagrada, isso está errado. Segundo a Escritura Sagrada, isso é pecado. E não venham me proibir de crer. Eu creio. Você pode ler
o livro que você quiser, você pode ser ateu, você pode acreditar no que você quiser, irmão. Ok, eu também posso acreditar no que eu quiser. Se você pode, eu posso. E você acha que consegue fazer eles mudarem? Tô falando dos homossexuais e serem salvos? Claro, sem dúvida. Eu acredito que o homossexual pode virar heterossexual. Como também acredito que a maioria não vai virar. Parece contraditório, né? Explico. Eu creio que Deus pode fazer um homem que gosta de homem gostar de mulher. Deus pode. Deus pode. Só que o normal que eu tenho visto nesses poucos anos que eu tenho de ministério, o normal é o homem que gosta de homem ter que lutar para sempre com a sua sexualidade. Abrir mão realmente da sexualidade. Ele gosta de homem. Isso é pecado contra Deus. Então eu vou lutar para não fazer isso até o dia que eu morrer. É igual o solteiro. Para o solteiro também na fé cristã, é pecado transar. É pecado. O sexo na fé cristã só é liberado depois do casamento. Então, se o solteiro que ama o Senhor quer viver para o Senhor, que esse solteiro não tenha relação sexual antes do casamento. É chamado de prostituição e também Ah, meu Deus, esqueci a palavra aqui, mas é pecado. É pecado. Você entende? Você compreende? Então, da mesma forma que um casado tem que lutar para não adulterar.